um café e vamos falar de cafeteria. A gente parou aonde? Paramos na nossa listagem de produtos da nossa cafeteria no último vídeo, tá? Então aqui a gente já tem um menu, já temos os nossos produtos listados só no front-end, não conectamos com o back. O que vamos fazer hoje? Nesse cantinho aqui, ó, vamos colocar um agrupador de pedidos. Basicamente um carrinho, né, desse vendedor. Então vou clicar aqui, vai um botãozinho de adicionar aqui, vai adicionar valores aqui, vamos fazer um cálculo de, o pedido ficou 2 pão de queijo, 3 bolo, 2 ave maria e um pai nosso e é isso aí, vamos fechar o nosso pedido. Como é que a gente vai fazer isso? Na programação, óbvio, né? A gente tá falando de um site, num canal de desenvolvimento de software, então vamos falar na programação. Então vamos falar coluna de carritos. Aqui é a nossa coluna via JS de produtos. E agora a gente vai aqui botar uma divisória. Não é um fechar div, é uma div. Abre, fecha ela. Que vai ser nossa coluna de carritos, tá? O que vai ser aqui? Um class. Aí a gente vai usar o bootstrap do Tailwind, que é o LG dois pontos. Pelo menos acredito que seja de lá, tá? Spam 1, beleza. O spam 1 serve para ele ser um content, uma tirinha no canto da tela, tá? Dentro dessa div a gente vai criar outro agrupador, que a gente vai agrupar agora os nossos texto, imagem, os itens do carrinho que vai ser inserido e tal, tá? Então o que a gente vai ter aqui? Vai ter mais um cara, uma div, que é aquele, no mesma ideia da nossa lista de produtos aqui, tá? Que vai ter um inserido via JS, tá? Então vamos criar aqui primeiramente o agrupador de tudo, tá? Esse agrupador de tudo vai agrupar o nosso carrinho, o título, o valor total e um botão de finalizar pedido, tá? Então vamos lá. O que essa div vai ter? Uma class. Essa class, mas eu não vou implementar, pedir para uma IA gerar para mim. O card, tá? O card é do meu menu, tá? Que é esse aqui. Só vou botar um background. Podia ter botado ali, mas ok. Parágrafo 6, round de 2 1 por 1, shadow large, stick e top 8. Esses caras aqui a IA gerou para mim. Se eu não tiver nenhum problema, não vou revisá-los. Tá? H2. Vou criar um título baseado no H2. Esse H2 vai ser com um class. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, tá? Vou definir umas margens, uma borda e um negrito e a cor dele, tá? Então só para ter ele bonitinho, e aqui eu vou apagar isso aqui e vou botar seu pedido, tá? Vamos ver se isso aqui já ficou legal na tela. Então vamos lá, ele deveria ter alguma coisa, ó, ele criou aqui seu pedido embaixo, tá? Ainda não ficou onde a gente quer. Mas eu acredito que até o final fique num lugar que a gente precise. Deixa eu ver. Claro que ele não ficou onde a gente quer, porque a gente devia ter colocado aqui dentro. Isso mesmo, aqui. Porque a primeira coluna é os nossos itens, e aqui agora a gente está falando do nosso... Isso daqui vai para aqui, isso daqui vai para aqui, isso daqui volta Tá, agora ficou legal. Então agora vai ficar no lugar que a gente precisa. Se eu não me engano... Não, ficou onde precisa, ficou embaixo. Tá? Vamos ver o que vai acontecer até o final da implementação. Ah, pode ser que falta itens aqui para ele jogar para a esquerda. Deixa eu pensar... Será que é isso ou é responsabilidade de jogar para outra tela aqui? Tá, vamos vendo como vai evoluindo isso de acordo com a nossa programação, tá? Deixa eu ver nosso style. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá. Eu tenho que lembrar de olhar pra cá onde tá o código que vocês estão vendo, né? Porque eu tô olhando pro código replicado na outra tela. Beleza.
criamos o H2. Agora vamos criar o... Deixa eu ver. O H2. O que eu vou criar agora? Agora eu crio... Tá, vou criar a div que eu vou botar os itens que vão ter do pedido, tá? O que vai ter aqui dentro? Toda vez que eu adicionar um pedido, eu vou adicionar uma linha aqui dentro. Só que se não ter pedido nenhum, eu vou botar aqui um seu carrinho está vazio, tá? Só que quando esse carrinho estar vazio, eu quero tirá-lo daqui. Então eu vou botar um empty aqui, um ID, tá? Chamado empty -card traço message. Por quê? Porque eu quero depois excluir esse cara quando eu não precisar mais dele. Então eu vou dizer empty class message.hided, por exemplo, alguma coisa desse tipo, depois eu vejo que a gente programa, tá? Aqui eu quero dar um text gray de 500, tá? E um text center. Eu só quero botar uma cor e centralizar o texto, tá? Então, na teoria, deixa eu ver como é que ficou aqui. Ó, seu carrinho está vazio. Deixa eu pegar uma estilização mais bonitinha dessa div aqui para ver se a gente usa essa div mais estilizada. Tá. Aqui também tem algumas coisas para fazer. Eu quero colocar essa div... Eu quero que ela cada vez que eu clique no adicional, o JavaScript adicione algo aqui dentro. Então, eu vou botar aqui card, tá? Cart de carrinho, itens. Itens. E vou dar uma classe para esse cara aqui, para ele ficar mais bonitito. Que vai ser o que vai definir que eu quero que esse cara seja um overflow alto, um space. Esse cara aqui foi a IA que me gerou. Mas vamos ver o que vai acontecer depois que eu colocar esse cara aqui. Tá? Ele só definiu maior meu nome, tá? Tranquilo. Beleza. Agora, literalmente, ele vai adicionar aqui os nossos itens, tá? Deixa eu pegar aqui, inserido via JS. E vamos seguir nos nossos totalizadores aqui agora. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de também uma div que vai ter o total e o botão de finalizar. Então eu vou criar uma div aqui que vai ter uma div e dentro dessa div vai ter um span que vai dizer o meu valor total. Fecha o span, então vai ter aqui total. E vai ter outro span que vai ter um ID, porque daí eu vou somar isso aqui no JavaScript, né? E ele vai adicionando aqui. Então aqui vai ter o inicial, que é o valor R 0,00. Só que esse span vai ter que ter um ID, porque aqui vai ter o cart-total, que ele vai ter o valor total, e aí eu vou atualizar essa informação. Vou pegar a estilização aqui, mas é bem simples essa estilização dessas duas divs, então vamos lá. Class. A primeira, ela vai ter uma borda e uns espaçamentos, beleza? E a segunda vai ter um displayFlex e um justifyCenter, justifyBetween e um semibolt do texto, só para ele ter no finalzinho ficar bonitinho o textito negrito, né? Aqui, beleza, ter os valores um pro lado e outro pro outro. Ok, até o momento parece ter tudo certo. Agora vamos precisar de um button aqui, só vamos botar um button, que é o button de finalizar pedido, tá? Então, ID, eu vou botar aqui checkout, tá? Traço button. O nome é checkout button. E aí eu vou dar uma classe aqui. Essa classe é pra gente ter toda a estilização do button e ele ficar desabilitado até eu conseguir
terminar o nosso pedido ou ter valores no nosso pedido ou habilitá-lo. Então a gente vai habilitar isso via JavaScript. Tá? E no final desse button, antes de fechar ele, eu preciso de um disable. Tá, então o que acontece? Aqui, esse estilo está trocando a cor, do hover, tá definindo que minha fonte é negrito, tá dando um transition all, uma duração da transição, uma opacity e desabilitando a opacity, desabilitando o cursor. Tá? É bastante coisa, sim. Quem que me gerou? Inteligência artificial, porque a gente tem que usar isso para fazer melhores de estilização, tá? Agora eu vou botar só o nome, finalizar pedido e ver como é que isso ficou na minha tela. Ó, ficou um botãozinho que vai ficar desabilitado até eu conseguir terminar a minha lista de carritos, tá? O que eu vou fazer agora? Tá, deixa eu tirar esse container aqui só pra gente ver se tá tudo bonito. Tirar esse header, salvar ele. Tá, sumiu o nosso header, bonitinho, não tem nada sobrando. Tá. Ah, LG, é large, não LS, viu? Erro de digitação no CSS. Agora sim, quando ele for large ele fica assim, quando ele for small ele vai para baixo. É isso aí que eu tinha pensado. Beleza, então estamos no large, 3 colunas. Beleza, viu? Acertamos, achamos o nosso big problem. Tem um botão de finalizado, o seu carrinho está vazio. Vamos para o nosso JavaScript. No nosso JavaScript, tá? A gente precisa agora implementar o nosso carrinho. Um pouco mais difícil de implementar aqui, tá? O que a gente vai precisar fazer no nosso JavaScript? A gente vai ter que renderizar o carrinho, que vai que a gente tem... Depois a gente pode gravar isso num stash de memória, alguma coisa desse tipo. Até no próprio memória do navegador, tá? Tá, beleza. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? Criar uma função chamada renderizar carrinho. Agora a gente vai criar uma function renderizar carrinho. Errei as chaves. Beleza. O que essa function de renderizar carrinho vai fazer? Ela vai fazer cada vez que tu clicar no adicionar item, criar um item dentro do carrinho, tá? E criar o botão de remover e tal. O que a gente vai fazer aqui? Vamos implementar essa function baseado no nosso produto. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que importar aqui mais uma div. Então vamos criar uma div aqui embaixo, que vai ser a nossa div lá do menu, que é a div do carritos, que é essa div aqui, cart itens. Tá? E já vamos depois implementar a de messages. Então vamos botar aqui a div cart itens, tá? Que ela vai ter o nome de cart itens div. Vai ficar bonitinho, div. Vamos também importar o empty desse cara. Então vamos botar aqui empty cart message, né? Cart message. E a gente vai lá no nosso menu, pegar o empty cart message e colocar no nosso elemento. O que tem mais aqui? Ah, o total. O total. Cart total spam. Que tá aqui. Checkout button, cart total. Ah, e o button, né? O button de comprar aqui do checkout, tá? Então vamos botar cart total e vamos fazer o button do checkout também, que é o checkout button. Beleza, só botar aqui como C minúsculo no cart para ficar tudo padrãozinho. E vamos pegar o ID do button. O que é isso aqui? Pra gente habilitar o button quando tem mais de um item e tal, tá?
Pronto, importamos todos os componentes para a gente fazer o carrinho funcionar. Dentro do nosso carrinho, que a gente vai chamar agora aqui, a primeira coisa que a gente chama no carrinho é a div. Cart itens div ponto inner HTML. Toda vez que a gente abrir a página, eu quero que ela fique vazia. Então, se eu quero que cada vez que ele abra a página renderize os itens do carrinho, eu vou chamar isso daqui dentro do nosso loader do DOM. Então, ele vai renderizar o carrinho. Eu quero criar uma constante do meu carrinho para ver se eu tenho os itens já lá dentro, tá? Então eu vou dentro do meu cara aqui, eu vou criar um let, que é basicamente uma lista de carrinho, tá? Que vai ser chaves vazias, ponto e vírgula. Então toda vida eu vou criar um carrinho de compras vazio, tá? Então basicamente eu vou percorrer esse cara para adicionar os itens do carrinho. Então o que eu vou fazer? Vou fazer algumas validações. Por quê? Porque toda vida que eu renderizar esse carrinho, eu posso estar fazendo... Vamos pensar nas regras. Eu posso estar removendo o item. Então o carrinho ficou vazio, eu tenho que dar uns blocos e mostrar os caras. Então eu tenho que mostrar ou mostrar as mensagens ou não mostrar algumas mensagens. Então vamos lá. Primeiramente, nosso cara vai ser assim: if carrinho.legt 3 iguais, tá? Porque eu quero validar o tipo e o valor igual a 0. Tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um empty message car ponto ponto display ponto não, igual aspas simples block. Tá? Então eu tô dizendo o quê? Que se for 0, eu quero que mostre. Beleza? Se também eu quero que o botão de checkout ponto disabled acho que é isso. Escrevi certo? Pessoal, escrevi? Não sei, fala aí no comentário. True, vamos ver. Se der, a gente vai descobrir. Tá, então beleza. Else, se ele não estiver vazio, eu quero que faça ao contrário disso aqui. Então vou copiar isso aqui, colar, display none e blocked false. Pronto. Mas também quero que ele percorra o carrinho, ponto for each, mesma ideia da aula passada, for each, eu quero que ele tenha um item do carrinho, um ponteiro, uma function, e aqui dentro dessa function eu vou fazer a mesma ideia do vídeo passado. Const, tô falando aula passada como se estivesse dando aula na universidade. Item div, tá? Esse item div vai ter uma nova div, então vamos lá, document.create element, uma nova div. Essa div terminou. Eu quero que esse cara item div.className, eu quero que ele tenha uma classe, aspas simples, aí ele vai ser, aqui pode ser mais tranquilo, eu estilizo para mais flex, aqui vai ter um justify traço between, tá? E um itens traço center estilizado. Agora eu quero um itens div.innerHTML que receba, mesma ideia, crase. E agora vamos botar um ponto e vírgula aqui no final e vamos implementar o que esse cara vai receber. Uma div. Podia ser só uma div de linha? Podia, mas eu quero fazer uma coisinha mais bonitinha, né? Tá. Aqui não vou fazer muitas implementações difíceis, eu vou abrir e fechar uma div. Até para vocês não ficarem muito preocupados, eu vou criar 2 P's aqui dentro, tá? Então eu vou criar um P que vai ter algo, eu vou fechar esse P para nós não esquecer, porque a gente está trabalhando, e vou copiar isso aqui, colar embaixo, e eu quero nesse P ter o dinheiro, abre chaves, item
ponto nome, tá? E no outro P eu quero ter o preço e a quantidade. Então eu vou dizer o que? R dinheiro, espaço dinheiro, abre chaves, fecha chaves, item ponto preço. Aí eu vou dar um espaço X, tá? Para ser vezes, né? Abre chaves, tal, e item ponto quantidade. Por que quantidade? Porque cada vez que eu adicionar um novo, se eu adicionar várias vezes o mesmo item, ele vai ter mais um. Ele vai somar mais um em vez de adicionar um item na lista, tá? Aqui eu quero um style bem tranquilo, então eu vou pegar esse style aqui que a própria IA me sugeriu, tá? Esse para o primeiro P e esse para o segundo P. O que ele está dizendo? Que eu quero que a fonte seja semi-bold, gray 800 e o outro que seja gray 500 e uma fonte small para preço e para o nome. Então o nome é negrito e o preço não é. Beleza? E aqui eu quero criar uma div que vai ter o valor total e o botão de remover. Tá? Então eu vou criar uma div. Vou fechar essa div. Dentro dessa div ela vai ter uma class, tá? Essa class, mais uma vez, é bem simples. Ela só quer que seja flex, os itens centralizados e um space 2, tá? Só que aqui dentro eu vou criar um span com N, que eu sempre erro, tá? Span, beleza, criei um span, que esse span vai me renderizar o total. Vamos botar aqui R dinheiro, dinheiro, abre chaves, fecha chaves. Aqui eu quero fazer um cálculo, então vou abrir um parênteses aqui dentro, tá? Então dá para fazer cálculos aqui dentro, então o que eu vou fazer? Item ponto preço, tá? Vezes, sinal de vezes asterístico, item ponto quantidade. E eu vou botar no final desse cara aqui, porque eu quero que ele seja um cálculo e não tenha tantas casas após a vírgula. Então eu vou botar um toFixed de 2, para ele colocar 2 casas após a vírgula. Tá? O toFixed serve para isso, para controlar quantas casas após a vírgula. Mais uma vez, eu vou dar um class igual aspas duplas. Tá? Esse class aqui, eu só quero que ele seja negrito e um texto em verde. Então, fonte bold, text gray 800, né? E agora vamos criar um button de remover, tá? Button, fecha button, opa, tem que fechar aqui, button, fechou. Esse button vai ter uma função de onClick, tá? Por que onClick? Que acho que a gente vai ter que implementar aqui agora, melhores, tá? onClick igual aspas duplas, e aqui a gente tem que implementar a função de alguma coisa, tá? Que a gente vai ter a função de remover o item desse button. Por quê? Porque a gente vai passar aqui dinheiro, chaves, item, ponto, ID, tá? Então eu quero remover um item, ponto, ID do carrinho, um produto desse carrinho, tá? E fechou. Agora eu quero um class para esse cara. E as classes de button que a IA gera é bem chatinha, porque é bem estranha, tá? Mas é um hover e um texto em vermelho, ok? E times, dinheiro times dentro do content do button, que aparentemente isso vai me renderizar um ícone. Tá, vamos só fazer essa função aqui, não vamos implementar nada, então vamos criar só uma função aqui embaixo chamada function remover do carrinho. Abre, fecha, ela vai receber um ID, tá? Porque senão eu não vou conseguir remover. Então eu vou botar aqui, ela vai receber o produto ID, tá? Produto ID. Se eu não consigo remover um item daqui, abre e fecha parênteses, produto ID. Então aqui
eu vou pegar essa função e botar aqui. Então ela vai chamar esse cara passando a função. Depois eu faço o find e tal, que é o que a gente vai estudar hoje, tá? É passar no JavaScript o find da lista, a quantidade, fazer todo o controle de carrinho pelo JavaScript, ok? Então agora o que a gente já pode fazer? Ah, falta uma coisa muito importante. O button para a gente adicionar no carrinho, tá? Que esse botão aqui que é o que faz adicionar no carrinho. Então vamos botar um abre, button, fecha, abre, fecha, button, fecha. Então vamos digitar o nosso button, que é para nós adicionarmos no carrinho. Então o que esse cara vai fazer? On click igual, que agora vem o pulo do gato, que a gente vai ter que implementar outra função também, que aqui é o add carrinho, que a gente não implementou ainda, e vai passar o ID do produto aqui. Então, dinheiro, mesma ideia, a gente acessar as variáveis, produto.id. Então, agora eu vou dar uma class aqui para esse button, padrãozinha, pegar a class que a IA gerou pra gente, e vamos botar um nome para esse button, que é o adicionar. Beleza. Class do button ID, add carrinho. A gente tem que criar uma função chamada add carrinho. Então vamos aqui no final, depois do remover, ou antes do remover, na verdade. Function add carrinho, abre e fecha parênteses, produto ID, abre e fecha chaves. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que começar a adicionar itens na nossa lista. Então, o nosso adicionário do carrinho vai ter que ter o quê? Ver se esse produto existe. Então, vou pegar os dados do produto. Então, vamos lá. Const. Como é que a gente consulta algo no JavaScript numa lista? Então, vou criar aqui produto para adicionar, que eu vou pegar a minha lista de produtos, porque eu tenho só o ID. Então, agora eu preciso pegar da lista de produtos, eu preciso pegar os dados desse produto, tá? Find, eu podia passar o produto completo? Podia, mas aqui eu quero só consultar, eu quero validar se existe e tal, tá? Eu quero findar o P, tá? Vou fazer uma expressão, p.id, que é o ID, que seja igual ao produto ID, tá? Então eu quero que ele valide, que ele busque se esse produto existe, tá? Eu quero validar também se esse produto já existe no carrinho. Então, item existente, porque Deus só muda a quantidade. Então, eu vou pegar carrinho.find, mesma ideia, find, tá? Produto ID. Então, eu quero pegar o ID e eu quero buscar se esse cara existe, tá? Beleza. Validei se ele existe. Então, o que a gente vai fazer? If item existente. Beleza. Se for um item existente, eu quero dar um item existente, ponto, quantidade, mais. Então, eu só quero adicionar mais um cara desse item. Else, se não, eu quero só carrinho, ponto, push, o produto, tá? Como é que eu vou fazer isso? Push, eu vou passar uma function, eu vou passar um ponto, produto adicionar, vírgula, quantidade, 1. O que eu estou dizendo? Eu quero que passe todas as propriedades do produto mais a quantidade. Então, sempre vou fazer nesse cenário. Meu carrinho de compras é o meu produto mais a quantidade dele. É isso, não tem nada de mais assim, tá? Na minha tela. E eu vou mandar, no final disso, fazer um render do carrinho. Do carrinho? Renderizar carrinho. Não, eu quero renderizar o carrinho. Aqui chamou remover. Renderizar carrinho. Por quê? Porque depois que eu adicionar, eu quero que o carrinho renderize ele bonitinho, tá? E aí ele vai renderizar o carrinho, que é a minha função que eu implementei agora, e vai mostrar os itens. Então vamos ver se isso vai ter alguma coisa na tela. Vamos lá. Ó, já temos o botão de adicionar, só que ele sumiu. Uma coisa que eu não gostei aqui. Ele sumiu e meu carrinho está vazio. Por que ele sumiu e meu carrinho está vazio? Será que é por causa desse render aqui?
Deixa eu tirar isso aqui para ver se ele vai aparecer lá. Não, é por esse display none aqui, ó. Ele tá vendo que o legacy do carrinho tá sumindo, ué. Estranho. Ele tá apagando o content do meu carrinho. Deixa eu ver se é isso aqui. Como é que agora vamos ver uma coisa muito legal. Debugger. Ponto e vírgula. Vamos ver o debugger. Vamos tirar isso aqui fora, porque não é isso aí que está dando problema. A gente já testou. E vamos abrir o F12, bem bonitinho. Tá? E aí agora quando eu der um F5 aqui, ele vai parar no meu breakpoint. Por que ele é igual a zero? Então... Ah, mas já sumiu ali, ó. Tá vendo? Ah, que legal. Ele já sumiu. Ah, legal. Tá. Beleza, pulou fora, ele adicionou a lista toda, mas ele tem um big problem que a gente não implementou aqui. No final do carrinho, cadê o for each do carrinho? Aqui, dentro do for each do carrinho, eu preciso dar um cart itens div ponto append children item div. Aí agora eu estou adicionando a lista. Então vamos ver. Minha lista está vazia. Se eu adicionar 2. Ó, por isso que tem que ter uma limpeza no meu HTML. Tá. Então, eu só vou... Se eu botar esse x aqui, que é o x lá, ele não tem a remover ainda. Tá. Eu vou fazer bugadinha ainda, porque eu quero só botar esse cara aqui dentro. Pra ele limpar toda a vida. Cada vez que eu adicionar, ele vai limpar e vai botar o item novo. Beleza. Aqui ficou bonitinho, ó. Os valorzinhos aumentando. Os itens aumentando. Vamos implementar o remover. Ó, o meu total do carrinho não ficou legal. Por que o total não ficou legal? Porque eu tenho que implementar o total. Tá, vamos mudar aqui o total, então. Fora do meu else... eu quero implementar o total. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Const total. Vou fazer o cálculo primeiro. Que vai ser uma soma de todos os meus itens do carrinho. Então, eu vou botar carrinho.reducer. Tá? E aí, aqui eu vou botar um acc, itens. Só pra gente ter o callback e o valor. Tá? E eu quero que o acc mais o item ponto preco, o retorno, meu retorno vai ser o acc, mais o item ponto preco vezes a item ponto quantidade. Eu quero 1,0 e um ponto e vírgula. Então aqui eu vou fazer a soma, um cálculo de soma para somar todos os itens do pedido e valores. E agora eu preciso atualizar o span. Eu tinha uma const, um cart total lá em cima que eu tinha colocado. E ele vai ter um text content, não vou precisar mudar o HTML dele. Que vai ser uma crase de novo, porque eu vou usar os mesmos comandos. Eu ia botar total, mas eu preciso só botar o R dinheiro aqui. R dinheiro, e agora eu vou botar o dinheiro abre total e vou botar um toFixed de 2 casas aqui para ele não cagar bonitito, né? E agora eu boto um ponto e vírgula e volto para minha tela e agora nosso total de todos os itens está somando bonitinho e feito. Então temos um pedido criado na nossa lateral. O que falta? O remover e o finalizar. Então, gente, conseguimos implementar bonitinho o nosso carrinho, tá? Vamos fazer na próxima aula o remover e o finalizar, as funções de remover e finalizar desta tela. Vamos implementar o front bonitinho com remover e finalizar para os itens do front. Depois a gente vai fazer também as configurações de back-end, tá? O que a gente vai fazer no back-end aqui para esse pedido? A gente vai fazer o finalizar, cadastrar um novo pedido.
e vamos fazer as consultas, tá, de produtos no back-end. Então, temos mais 2 aulinhas aí pela frente para a gente terminar nosso pedidos da cafeteria, beleza? Então, muito obrigado para quem chegou até aqui. Um abraço e sigam e compartilhem para mais cafés e conteúdos de programação web. E caso vocês queiram sugestões de outros conteúdos, outras linguagens, mandem lá no mtxsistemas.tech, contate-nos e mandem o que vocês querem de novas tecnologias ou outras tecnologias. E se tu tem um teste e tá com dificuldade de fazer e precisa de uma ajuda, a gente tem um recurso para ajudar vocês de graça também lá no mtxsistema.tech. Sigam, entrem lá no mtxsistema.tech, mandem a sua dúvida, a gente vai estar respondendo assim que possível e ajudando vocês nos treinamentos. Muito obrigado a todos, um abraço!